Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo os vídeos de análise que eu faço diariamente, deixem o apoio de vocês aí no like do YouTube ou no botão de curtir do Instagram, ok? Lembrando aí que se você ainda não se inscreveu para o primeiro módulo do curso de formação de traders da vida real, que vai ser disponibilizado gratuitamente a todos, entre lá, www.tdvr.com.br e se inscreva no módulo gratuito para você ter um pouquinho mais de noção sobre o mercado, se você está começando, principalmente, para você ter aí mais um pouquinho de noção do mercado e poder agregar o seu conhecimento. Tá certo? Entra lá, www.tdvr.com.br. O link está na descrição do vídeo do YouTube. Ok? Bom, vamos lá então. Começando pelo mini índice. Mini índice já trabalhava aqui, né, conforme dito ontem, nessa movimentação para cima, só que era uma movimentação travada, né? Nós percebemos aqui que o mercado ele vai travando em vários níveis de preço e subindo lentamente, não ocorre uma explosão, né? E nós tínhamos aqui uma linha de tendência de alta, que aí eu comentei ontem, no vídeo de fechamento de ontem, que essa linha de tendência foi rompida aqui, tá certo? E que o mercado faria uma reversão se ele fizesse esse movimento aqui, ó. Onda de impulsão, uma onda de correção, e aí ele ultrapassasse esse último fundo formado, né? Então, eu falei a todos ontem no vídeo de fechamento que era melhor esperar o mercado romper esse último fundo formado para aí sim dar para a gente a sinalização que o mercado passaria a cair, teria ocorrido uma reversão. E eu até tinha comentado, né, que caso o mercado não rompesse esse fundo, a alta ainda estava valendo, ou talvez uma consolidação. E aí o mercado ele faz aí o padrão V de novo, né? Uma porrada para baixo e depois ele já devolve tudo aqui para cima, né? Então, quem foi ansioso, né, quem não esperou o rompimento aqui desse fundo como confirmação e acabou entrando aqui achando que era um pullback, né? Acabou tomando um stop aí porque o mercado subiu. Tá certo? Então, de qualquer forma, o mercado ele parou, ele rompeu a linha de tendência de alta, só que ele não faz a confirmação desse rompimento e passa a trabalhar aqui de uma forma lateral. E aí, quando eu digo uma forma lateral, é com uma amplitude de igual tamanho para cima e para baixo. E aí nós temos aqui duas regiões com o preço preso aqui. Tá? Então, nós precisamos ter um rompimento, uma confirmação, né, após o rompimento, de uma dessas regiões aqui, para que aí sim a gente tome alguma atitude. Porque, por enquanto, o mercado ele não está nem para cima e nem para baixo. Ele efetuou um rompimento aqui, ele acabou mudando um pouco de direção, mas ele ainda está em uma consolidação. Né? Se nós tirarmos aqui todos esses estudos, nós vemos aqui que o preço já está andando de lado há quase 3 dias. Ok? Então, para a gente tomar uma decisão, para a gente querer operar amanhã, é melhor que o preço ultrapasse esse nível daqui de cima ou ultrapasse esse nível daqui de baixo. Enquanto isso, o preço está lateral, sem tendência. Ok? Bom, mini dólar. Mini dólar foi onde eu tomei o meu stop hoje, né? Hoje foi um dia de stop. Então, o que aconteceu no mini dólar? Bom, ontem o mini dólar havia rompido essa região aqui, certo? Conforme eu havia comentado. E ele estava fazendo até então uma movimentação de baixa. E aí, no final do dia, o dólar começou a subir aqui, né? Voltou para dentro dessa região rompida aqui. E aí, até aquele momento, poderia ser somente uma onda de correção de uma onda de baixa macro, né? Então, nós poderíamos ter aqui uma onda macro para baixo, e isso aqui ser somente uma correção para o mercado voltar a cair, tá? Bom, então, como foi o comportamento do mini dólar hoje? Ele abre aqui próximo dessa região, com um pequeno gapzinho de alta aqui, mas logo passa a cair novamente, e ele fica preso aqui, né? A gente percebe que mesmo que o mercado ele está caindo um pouco aqui, nós temos uma região onde o preço está um pouco preso aqui, né? Não, percebam que tem muitas barras de igual tamanho, ó, de força para baixo e força para alta, ó, e aí o mercado ele acaba ficando consolidado aqui nesse pedaço, né? Então, ele até tem uma pequena queda desde a abertura aqui, tá?
mas mesmo assim ele é uma queda bem brigada, né? Com vendedores defendendo aqui embaixo e compradores defendendo aqui em cima. Até o momento em que ocorre o rompimento dessa região, né? Então ele vem aqui para baixo, ele faz esse rompimento e aqui, né, poderia ter dado a entender, né? Como deu a entender para mim, que o mercado teria tomado uma direção, que ele havia rompido essa região de indecisão, né? Depois de uma onda de impulsão para baixo, uma possível onda de correção para cima, e aí faz o rompimento dessa região aqui, poderia sinalizar que o mercado havia tomado uma direção. Então, depois desse rompimento e essas barrinhas aqui para cima, né, que até então seria uma correção para mim, na entrada ocorre aqui nesse ponto, ó, onde nós temos aqui esse gatilho de venda. Tá? Então, como foi interpretada essa entrada? Tínhamos aqui uma região de briga dos preços, certo? Uma região onde os preços ficaram presos. Essa região foi rompida para baixo e aí o mercado retornou aqui nesse ponto e deu um gatilho. E aí teria aí todo o embasamento, né? Temos aqui uma região de resistência e aí foi a análise aqui nesse ponto era que o mercado voltasse a cair aqui depois de um pullback. Só que aí o mercado ele não respeita, né, essa análise. Ele faz também o padrão V, né? Nós conseguimos perceber aqui que temos uma perna para baixo e aí uma perna para cima, devolvendo toda essa queda que nós tivemos aqui no dia anterior. Então ele faz esse padrão V e me estopa aqui nesse ponto, ó. Tá? Então meu stop estava aqui, o mercado ao invés dele vir aqui para baixo, ele aciona o meu gatilho aqui, né? E depois volta a subir, acionando o meu stop, onde eu perdi aí 8 pontos no dólar com um contrato, resultando em um stop loss de R$80, né? Negativos. E aí depois disso o mercado vem aqui tudo para cima, né? Conforme já foi mencionado, ele já volta aqui tudo para cima, devolvendo toda essa queda que nós tivemos no dia anterior. E aí, se a gente tira o zoom do dólar, a gente percebe que ele também está trabalhando numa lateralidade ampla, né? Que nós temos aqui, né, pernas bem fortes, tanto para cima quanto para baixo, e isso acaba colocando o preço aqui dentro de um range, né? Dentro de uma lateralidade de pernas amplas. Então, até dá para trabalhar aqui nesses pequenos swings do mercado, mas a gente tem que entender que ele está numa região de lateralidade. Então, ele vai realmente tomar uma direção de forma macro, né? Se ele romper aqui ou se ele romper aqui. E quando eu digo de forma macro, eu quero dizer nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, aqui nós conseguimos perceber de uma forma macro que o mercado está caindo. Então, eu sei aqui que eu tenho que operar vendendo, tenho que operar com o mercado para baixo, certo? Em uma situação como essa, onde eu tenho uma lateralidade ampla, eu não sei para onde eu tenho que operar. Eu não sei se eu tenho que operar comprando ou eu não sei se eu tenho que operar vendendo. Então, aqui é uma região mais favorecida para alguns scalps, né? Algumas operações mais rápidas, mas infelizmente a gente não consegue ter uma observação mais macro de qual pode ser a tendência que está em vigor aqui, até porque o mercado está de lado. Tá? Então, fica um pouco mais difícil ter o discernimento se a gente tem que comprar ou se a gente tem que vender. Tá? Bom, de qualquer forma, minha dica para o dólar amanhã é observar o rompimento de alguma dessas duas regiões aqui e esperar o mercado fazer uma análise desse tipo ou fazer alguma movimentação aqui desse tipo. Tá? Caso você não queira adotar essa análise, eu recomendo você fazer operações bem curtas, assim, operações de curto tempo, ok? Uns scalps mesmo, porque aqui a gente está numa região brigada, tanto para cima quanto para baixo, e não é muito legal tentar alongar operações aqui. Ok, pessoal? Então, essa foi a análise de hoje. Lembrando aí, mais uma vez, que se você não se inscreveu no módulo gratuito, se inscreve lá, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários ou no direct que eu vou procurar responder a todos. Grande abraço, pessoal.